nossa disciplina Processo do Trabalho para a Defensoria Pública da União, que é justamente competência. Bom, pessoal, esse tema comportava, sem dúvida, esclarecimento de diversas noções iniciais, princípios, critérios de classificação, competência absoluta, competência relativa, diferenciação. No entanto, nós fizemos um recorte com base naquilo que temos de específico e aquilo que mais é cobrado no concurso da Defensoria Pública da União. Portanto, pessoal, o que nós vamos estudar agora, e eu já vou colocar direto para vocês aqui o nosso sumário de aula, é justamente a competência material e a competência territorial na Justiça do Trabalho, ok? Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui para o slide, tá? O que é competência, pessoal? Competência, habitualmente, ela é conceituada como medida da jurisdição. É preciso, no entanto, que a gente considere que competência é um critério muito mais amplo, né? É um conceito muito mais amplo e corresponde à esfera de atuação de determinado órgão jurisdicional ou não fixada em lei, tá? Qual é o problema de se conceituar competência como medida da jurisdição? A jurisdição, pessoal, ela é una, porque ela é expressão da própria soberania estatal. Então, qualquer aí afirmação que implique a sua partição quantitativa não é correta, tá? Então, pessoal, eu habitualmente gosto de conceituar competência sob uma perspectiva aí pragmática, tá? Que é basicamente um critério estabelecido em lei que permite, então, a definição em concreto daquele órgão jurisdicional que possui atribuição para julgar, para processar e julgar a demanda, dentre aqueles que exercem a jurisdição, tá bom? Bom, pessoal, vamos partir desde logo para a competência material da Justiça do Trabalho. E aí a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que existe um divisor de águas, e esse divisor de águas é justamente a Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Por quê, pessoal? Porque antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, o critério que prevalecia para definir a competência, as causas que eram de competência da Justiça do Trabalho, era o critério em razão da pessoa, empregado e empregador. A partir do advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, o critério utilizado para definição da competência da Justiça do Trabalho passou a ser o critério material, tá? Isto é, a competência da Justiça do Trabalho passou a ser delimitada de acordo com a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, ok? Bom, a competência material da Justiça do Trabalho se encontra prevista no artigo 114 da nossa Constituição da República. Tá? Embora, como eu tenha afirmado para vocês, exista aí como critério prevalecente de estabelecimento de competência da Justiça do Trabalho o critério material, isto é, a natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, nós ainda podemos ver em alguns incisos do artigo 114 uma mescla com critérios pessoais, em razão, portanto, da pessoa. E aí nós temos, por exemplo, sindicatos no inciso 3º, órgãos de fiscalização das relações de trabalho no inciso 7º, tá? E aí, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho no parágrafo 3º do artigo 114. Fato é que, pessoal, eu trago para vocês aqui essa sistematização de competência da Justiça do Trabalho, de competência material da Justiça do Trabalho, feita aí pelo professor Amaury Mascaro Nascimento. Tá? O que o professor fez? O professor basicamente sistematizou, separou a competência prevista no artigo 114 da Constituição da República, agregando-a em 3 grupos, tá?
E para cada um desses grupos, ele conseguiu, num processo de generalização, identificar um princípio para regular a competência prevista no artigo 114 da Constituição da República. E aí, então, nós temos o princípio da competência específica, o princípio da competência decorrente e o princípio da competência executória. Bom, o princípio da competência específica, ele se refere a quê? Às ações oriundas da relação de trabalho e todas as matérias que circundam o contrato de trabalho, tá? E se refere aos primeiros 7 incisos do artigo 114, portanto, incisos 1º a 7º. Já o segundo, pessoal, o princípio da competência decorrente, se refere àquelas controvérsias decorrentes da relação de trabalho que podem ser atraídas para a Justiça do Trabalho por meio de lei. E isso está lá previsto no artigo 114, inciso 9 da Constituição da República. Por último, o princípio da competência executória refere-se a quê? A competência da Justiça do Trabalho para a execução de ofício das contribuições sociais oriundas das conciliações e das sentenças condenatórias, ok? Então, pessoal, o professor Amaury Mascaro Nascimento, ele classifica os diversos incisos aí do artigo 114. Nós vamos trabalhar cada um dos incisos. Então, eu já começo desde logo com o inciso 1º, que traz para a competência da Justiça do Trabalho as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok, pessoal? Bom, como eu já disse para vocês, antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, a Justiça do Trabalho era competente para conciliar e julgar as ações entre empregados e empregadores. Isto é, tratava-se de um critério relativo às pessoas envolvidas no litígio. Bem, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a competência da Justiça do Trabalho, que era em razão da pessoa, passou a ser o quê? De ordem material, definida, portanto, pela relação jurídica de trabalho subjacente à demanda, tá? Bom, pessoal, o que é, então, relação de trabalho? Me parece que relação de trabalho é um conceito aí essencial para a gente compreender esse inciso, tá? O que é a relação de trabalho? E aí, para a identificação dessa relação de trabalho, nós tivemos, então, uma controvérsia, né? Bom, o que é relação de trabalho? Primeiro, uma primeira corrente afirmava que nada havia mudado. Basicamente, a Constituição teria sido a técnica. Relação de trabalho, portanto, deveria ser tomada como sinônimo de relação de emprego. Esse foi aí um primeiro posicionamento, ok? Bom, um segundo posicionamento é que, de fato, relação de trabalho é gênero e relação de emprego é espécie, tá? Bom, então foram atraídas para a Justiça do Trabalho todas as controvérsias oriundas da relação de trabalho. Só que somente aquelas nas quais exista dependência econômica do trabalhador, isto é, aquelas que sejam semelhantes, que sejam aí parentes da relação de emprego. Bom, aí, pessoal, aí nós temos uma terceira posição que fala o seguinte, olha, relação de trabalho é gênero e abarca qualquer tipo de contrato de atividade celebrado por uma pessoa natural em favor de uma pessoa física ou jurídica, exceto relação de consumo. A gente vai voltar um pouco mais nesse posicionamento. E o último posicionamento é, olha, relação de trabalho engloba qualquer tipo de atividade, absolutamente qualquer tipo de atividade. Bom, mas ainda
que se identifique com uma relação de consumo? Sim, ainda que se identifique com uma relação de consumo. Pessoal, vamos por parte aqui, tá? Olha, precisa a gente fixar alguns conceitos iniciais. Então, relação de trabalho nasce o quê? Nasce de um contrato de atividade, tá? No contrato de atividade, o objeto é a atividade em si e não o seu produto, ok? Bom, vamos lá, pessoal. O que é que acontece aqui? Me parece, tá? Me parece que a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada, sim, pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, a gente deve compreender a relação de trabalho, sem dúvida, como gênero, tá? Qualquer contrato de atividade. Mas, pessoal, por outro lado, a gente não pode trazer para a competência da Justiça do Trabalho contratos de atividade que configurem relação de consumo. Por quê? A principiologia é totalmente diversa. E assim como a principiologia do direito do trabalho, ela é de ordem pública, a de relação consumerista também. Então, nós teríamos aí uma incompatibilidade principiológica, tá? Bom, vamos lá. Só dar um exemplo para vocês. No direito do trabalho, nós temos o quê? O princípio protetor. No processo do trabalho, nós temos também o princípio protetor. Nas causas de consumo, várias normas, regras privilegiam quem? O consumidor. E nessa hipótese, ficaria o prestador, isto é, o trabalhador, em uma situação de desvantagem. Por exemplo, a inversão do ônus da prova. Tá? Bom, então, pessoal, me parece que a posição mais acertada é esta posição aqui, para a qual a competência da Justiça do Trabalho, então, abarca aí qualquer contrato de atividade celebrado por uma pessoa natural em favor de uma pessoa física ou jurídica, excluída a relação de consumo, ok? A questão aqui que se coloca, pessoal, é a distinção, então, entre ambos os tipos de relações jurídicas, relação de trabalho e relação de consumo, tá? Já que a relação de consumo, ela pode ser muito próxima a uma relação de trabalho nos casos em que o prestador é pessoa natural e fornece, evidentemente, um serviço e não um produto. Tá? Bom, pessoal, o que distingue uma relação de consumo de uma relação de trabalho quando o prestador é pessoa física e oferece um serviço é que na relação de consumo, esse serviço ele é oferecido no mercado de consumo, tá? Bom, o que é que acontece? Já no caso do trabalho, do trabalhador, não há uma oferta aberta no mercado de trabalho, tá? Bom, o prestador lá da relação de consumo, ele presta o seu serviço para o destinatário final e não ingressa na cadeia produtiva de outra pessoa para fornecimento posterior do produto ou do serviço. Me parece, na verdade, pessoal, que a pedra de toque aí seja justamente o ingresso ou não na cadeia produtiva, tá? Enquanto na relação de consumo o prestador já presta os serviços diretamente para o destinatário final, porque ele oferece os seus serviços no mercado de consumo, no caso da relação de trabalho, não. Essa relação de trabalho integra a cadeia produtiva, tá? De um terceiro. Ok, pessoal? Bom, o TST exclui da competência da Justiça do Trabalho as causas aí
que envolvem relação de consumo, tá? Na mesma esteira, a súmula 363 do STJ acomete a Justiça Estadual processar e julgar ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Por quê? Nesse caso, há o oferecimento do serviço no mercado de consumo. Ok? Pessoal, encerramos então a nossa aula 1 sobre competência. Muito obrigada e até já. Bom, pessoal, na aula anterior nós trabalhamos o conceito de relação de trabalho, que constitui o critério básico de competência material da Justiça do Trabalho. E nós vimos, então, que, em que pese a cisânia doutrinária 4 correntes, o que prevalece é que foram atraídas para a competência da Justiça do Trabalho quaisquer controvérsias que envolvam relação de trabalho, excluída a relação de consumo. E nós vimos o critério diferenciador entre relação de consumo e relação de trabalho, né? Então, a oferta direta do serviço no mercado de trabalho e a oferta direta para o destinatário final, no caso de uma relação de consumo, enquanto em se tratando de uma relação de trabalho, essa oferta, esse serviço, ele ingressa na cadeia produtiva do tomador. Bom, pessoal, a próxima questão que eu quero tratar com vocês foi uma questão aí abordada na ADI 3395, tá? Eu achei que eu estava com o círculo, mas eu estava aí com o pincel. Bom, o que acontece? Não obstante os termos amplos do artigo 114, inciso 1º, tá? O STF, o Supremo Tribunal Federal, prolatou uma decisão vinculante na ADI 3395 e excluiu da competência da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam servidores públicos e o Estado, e quando esses servidores públicos, essa relação for regida pelo regime jurídico estatutário, tá? Bom, a mesma corte, tá? Então, o STF também exclui da competência da Justiça do Trabalho as causas intentadas por servidores comissionados e contratados para atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, ainda que, no caso de comissionado ou de servidor temporário, alegue-se o desvirtuamento, tá, desse modelo de contratação e se requeira a configuração do vínculo de emprego. Tá? Para o STF seria necessário primeiro aí analisar a relação jurídica administrativa, portanto a competência seria da Justiça Comum, ok? Bom, pessoal, o que é que acontece aqui? Esse posicionamento, especialmente esse segundo posicionamento do STF, contrariava o entendimento do TST. Mas o TST, evidentemente, acabou aí se curvando ao entendimento da nossa Suprema Corte, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Se houver, no entanto, uma transmudação do regime, tá? Isto é, uma migração, né, o que a gente chama de migração de regime, e aí a gente tem uma migração do regime seletista para o regime estatutário, tá? As causas relativas ao regime seletista são de competência da Justiça do Trabalho. Agora, as causas relativas ao período estatutário serão de competência da Justiça Comum. Então, haverá aí uma partição, tá bom? Bom, o fato é que, ainda assim, continua uma controvérsia a respeito disso no TST, tá? Embora essa solução já tenha sido pacificada pelo STF, ok? Bom, pessoal, o que eu preciso falar para vocês que é importantíssimo, é claro que comportaria aprofundar muito mais, mas vejam, embora exista a ADI,
tá? Embora exista a ADI, e embora o STF tenha fixado o entendimento nessa ADI 3395 de que as causas propostas por servidor público, né, que se vincule ao Estado com base em relação jurídico-administrativa são de competência da Justiça Comum, o fato é que o STF entende que as demandas que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, ainda que envolvam servidores estatutários, são de competência da Justiça do Trabalho. E isso está lá, deixa eu colocar o meu círculo, na súmula 736 do STF. Ok, pessoal? Bom, aí o próximo aspecto que a gente vai trabalhar aqui com vocês é relativo aos entes de direito público externo, tá? Bom, lembrando então que o artigo 114, inciso 1º da Constituição da República traz aí que todas as controvérsias oriundas das relações de trabalho envolvendo entes de direito público externo são de competência material da Justiça do Trabalho. Bom, pessoal, primeiro, quem são, né, os entes de direito público externo? Bom, são eles estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional. Isso está lá no artigo 42 do Código Civil. Bom, pessoal, ao longo do tempo foi construída uma teoria que separa, né, que divisa os atos de império e os atos de gestão. Bom, quanto aos atos de império, a imunidade seria absoluta. Já quanto aos atos de gestão, não haveria a imunidade. Bom, pessoal, me parece que havendo um conflito trabalhista que envolva aí uma entidade de direito público externo, por se constituir em um ato de gestão, a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho. Agora, pessoal, por quê? Porque esse ato é um ato de gestão. Agora, essa competência para julgamento não se estende para a execução, tá? De modo que, salvo renúncia expressa, o cumprimento da decisão será operacionalizado pela via diplomática, ok? Bom, então, já se decidiu, o TST já decidiu várias vezes, né, que descabe aí a penhora de bens, né, inclusive de repartições diplomáticas e consulares, né, bens afetos, portanto, aí a atividade do Estado estrangeiro em território nacional. Bom, em relação, pessoal, aos organismos, às organizações internacionais, tá? Bom, em relação às organizações internacionais, existe a OJ 416 da SDI1 do TST. Essas entidades, elas gozam de imunidade absoluta, inclusive quanto ao julgamento, quanto ao processamento das demandas, quando amparadas por normas internacionais, tá? Que foram incorporadas ao ordenamento jurídico nacional. Tá? Bom, só que nesse caso, tá, também se permite a renúncia. Então, embora exista uma norma expressa, tá, incorporada à ordem jurídica nacional aí, no sentido de imunidade absoluta, a organização internacional pode renunciar à sua imunidade, tá bom? Agora, pessoal, o STF entende que mesmo quando houver a renúncia pela organização internacional, a organização internacional não poderia renunciar à imunidade de execução, tá? De execução. Bom, pessoal, o próximo ponto que eu separei aqui para vocês, que tem a ver com relação de trabalho, tá?
E aí nós temos a questão da autorização para o trabalho infantil. Eu vou dar para vocês um conceito de trabalho infantil, tá? Para vocês entenderem qual é a amplitude desse conceito. Trabalho infantil, gente, é qualquer atividade econômica ou de sobrevivência, com ou sem fim lucrativo, remunerada ou não, realizada por criança ou adolescente, tá? Em idade inferior àquela de ingresso no mercado de trabalho, tá? Então, é uma atividade econômica ou de sobrevivência, com ou sem fim lucrativo, remunerada ou não, realizada por criança ou adolescente antes da idade mínima de ingresso no mercado de trabalho. Então, pessoal, é algo bem amplo, tá? Vamos lá. Existem algumas atividades que são vedadas ao adolescente menor de 18 anos, ok? E aí, por exemplo, a própria Constituição já veda a atividade noturna perigosa e insalubre. Está lá no artigo 7º, inciso 23 da Constituição da República. Acontece, pessoal, que para a CLT essa proibição não é absoluta, ela pode ser suplantada por uma autorização judicial, tá? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a Cor de Infância, que é uma coordenadoria temática do Ministério Público do Trabalho, possui uma orientação número 1, que reputa essa previsão absolutamente inconstitucional, contra o comando, né, da Constituição. Mas não é isso que prevalece, tá? O fato é que, em se tratando de trabalho exercido em rua, praças e logradouros, e também trabalhos artísticos, né, digamos assim, o artigo 406 da CLT autoriza, tá, o menor a realização desse trabalho, desde que o quê? Desde que a representação tenha fim educativo ou a peça não seja prejudicial à sua formação moral, tá? E desde que a ocupação do adolescente seja ou da criança indispensável à sua própria subsistência ou à de sua família, tá? Bom, pessoal, conforme o artigo 106 da CLT, a competência para essa autorização é da Justiça Estadual, né, do Juízo da Infância e da Juventude. Acontece, pessoal, que foi editada uma recomendação conjunta número 1 de 2014, pelo TJSP, TRT da 2ª Região, TRT da 15ª Região, MP de São Paulo, PRT 15 e PRT da 2ª Região. E nessa recomendação, tá, foi aí declinada a competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, tá? Quando a autorização para o trabalho das crianças e dos adolescentes aí envolvessem uma questão relativa, né, inclusive conexas, né, derivadas da relação de emprego, então quando envolvessem aí relação de trabalho. Em síntese, de acordo com essa recomendação conjunta, essa autorização para o trabalho artístico se deslocaria da competência da Justiça Estadual, do Juízo da Infância e da Juventude, para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque possui a Justiça do Trabalho competência material para julgar relações de trabalho, né, todas as questões que dela fossem oriundas. Inclusive, evidentemente, a autorização para trabalho infantil. A despeito, portanto, da emenda do artigo 406 da CLT. Acontece, pessoal, que houve aí o ajuizamento de uma ADI, a ADI 5326. Essa ADI 5326 foi ajuizada pela ABERT, ok?
E, pessoal, nesse caso, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar para determinar, então, que os pedidos de autorização de trabalho artístico para crianças e adolescentes fossem apreciados pela Justiça Comum. Então, retornando aí à observância do artigo 406 da CLT, tá? O que vocês têm que guardar, então, hoje, tá? A competência para autorização do trabalho artístico, em que pese a redação do artigo 114, inciso 1º da Constituição da República, se dá nos termos do artigo 406 da CLT, isto é, perante a Justiça Comum Estadual. Ok, pessoal? Com isso a gente finaliza mais esse bloco. Até a próxima aula.